Bom, posso começar? Posso? Posso começar, pronto. Então, bom dia a todos. Eu sinto-me aqui com esta... Eu gosto pouco de protagonismos, mas pronto, agora fiquei aqui nesta situação desagradável que o professor fez estes encómios todos a meu favor, a meu respeito também, mas queria ser o mais prático, o mais objetivo possível e também, naturalmente, o mais útil. O objetivo, a fim das aulas, é a gente extrair as mais, enfim, aquilo que é o melhor e o mais fácil. Por acaso hoje não trouxe o Código Civil, trouxe só perto este livro quinto, não é? Como sabem, no Código Civil tem os tais 5 livros, não é? E o último é justamente o das sucessões. Tenho este aqui, que é um livro muito interessante sobre da Cristina Araújo Dias, que está adaptado e comentado ao Código Civil, e nomeadamente das sucessões. E eu, como disse, as sucessões radicam naquilo que é o termo da vida de cada um. Como dizia um americano com muita piada, nós temos 2 certezas. Uma é que morremos, outra é que pagamos impostos. E na verdade, assim é. Ora, quanto à questão da morte, é um facto jurídico, não é? De grande relevância, tão grande relevância que naturalmente o legislador entendeu, e claro que nós não estamos a falar do Código de 67, 1 de junho de 66, de 67 que entrou em vigor, mas eu acentuo sempre essa história porque nós não descobrimos nada. Há o Código de Seabra, depois há as ordenações, enfim, sempre foi uma preocupação saber por onde é que isto vai, quer dizer, terminam a pessoa e o que é que acontece àqueles bens. E já viram que todo o direito assenta na questão dos bens, não é? Sabendo que um bem é tudo aquilo que é suscetível de satisfazer uma necessidade, não é? E, portanto, o homem procura bens e daí a preocupação. É onde reparar, no artigo 2024, diz sucessão, o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas, e depois tem lá uma expressão patrimoniais. Tem a ver com o património, com os bens. Pronto. Isto para dizer o quê? O homem procura bens para satisfazer as necessidades. Os bens que nos cuidam, que têm a ver connosco, são bens raros, bens escassos, são os bens económicos. E é isso que tem interesse. Embora haja, naturalmente, outros bens de caráter imaterial, bens incorpóreos, mas aqui no património o que nos interessa é, de facto, a questão dos bens e a disputa dos bens. Eu muitas vezes digo, a propósito das heranças e a propósito desta polémica, e já vamos começar por aí, se calhar ao contrário, morre uma pessoa, o que é que se tem que fazer? Há um conjunto de diligências que é preciso fazer. Uma das coisas que muitas vezes, e eu na minha vida profissional, 42 anos que tive ligado aos tribunais e às pessoas e aos interesses das pessoas, dei conta disto. Várias vezes aconteceu que a pessoa morria com testamento e não se sabe se tinha testamento. Ora, a primeira coisa que a pessoa deve saber é se há ou não há testamento. Não é? E porquê? Porque mesmo naquele primeiro passo, já vamos ver, o primeiro passo que eu tenho que fazer é comunicar. Normalmente são as agências de funerárias que fazem isso. Há conservatório do registro civil. Não é? Morreu fulano tal. Bem, depois tem lá o médico, lá diz a causa da morte, se é que a pessoa é aquela, porque pode ter desaparecido. Não é? Sabemos isso. Há ausência. Estudamos isso na teoria geral. Portanto, pode haver a curatoria provisória, definitiva e a morte presumida, que é, no fundo, aquilo que muitas vezes acontece com a ausência da pessoa por muito tempo, mais de 10 anos, por exemplo, e a lei fixa um determinado tipo de caminho que é preciso para proteger aqueles bens que aquela pessoa deixou. Bom, se não deixou bens, parece que está ligado que a pessoa só existe se tiver bens, se não tiver bens não interessa nada. Mas aqui, mal comparado, é assim mesmo. Portanto, e é isso que cuidamos. Morreu a pessoa, comunicação ao registro civil, certo? E agora a seguir o que é que vem? Há aqui 2 atitudes. Uma das pessoas, alguém tem que da família dizer, olha, morreu fulano tal e deixou estes bens, certo? Comunica-se a quem? Qual é a entidade, qual é o serviço que se tem que comunicar? É a repartição, o serviço de... É comunicado e normalmente a pessoa leva lá um conjunto de bens, não é? Comunica quais são os bens que existem. Depois há um outro passo a seguir, que é necessário também, porque sem ele, normalmente os bancos embirram, se há bens, se há um dinheirinho nos bancos, como é que se faz? E aí tem que se fazer um documento. Portanto, estamos a falar já de registro notariado, nomeadamente, que se chama habilitação de herdeiros. Bom, há, como sabem, tal balcão das heranças, mas também há, digamos, os notários, os conservadores,
os solicitadores podem fazer, digamos, aquele documento que é a habilitação de herdeiros, para saber quem é que sucede. Ora, para eu dizer quem é que sucede, eu tenho já de dizer se há ou não há testamento. Se a pessoa disse alguma coisa, o decujus. Alguém dizia com muita piada que as sucessões eram uma espécie, digamos, de o latim do Código Civil, ou a matemática do Código Civil. O latim, a gente percebe, e a matemática também. O latim porquê? Porque há muitas expressões que se utilizam, como sabem, no direito, olha, o decujus, não é? Aquele que deixou bens, não é? E há muitas expressões, si premoria, cum premoria, não é? Aquelas expressões que têm a ver com os, olha, mesmo até aquela cautela sociniana, lembram-se daquela expressão, não é? Para proteger a legítima do herdeiro legitimário, vem lá do imperador Sociniano. Portanto, como sabe, o direito romano foi um grande legado que nós temos, não é só as estradas que eles deixaram, mas já o direito. Ora bem, isto para dizer o quê? Para dizer que, naquilo que interessa, ora, para eu saber se efetivamente a pessoa deixou ou não deixou uma vontade expressa, porque pode fazê-lo, então é através de um documento, e esse documento é o testamento, que é um tal, enfim, testamental, 2179, está lá a definição de testamento, lá diz ato, facto, enfim, o negócio, o unilateral, pessoal, como alguém dizia, não é pessoal só, é pessoalíssimo. Porquê? Porque nós não admitimos o testamento de mão comum. Não é possível 3 pessoas aparecerem no notário, embora eu já tivesse visto na minha prática testamentos com 2 pessoas lá, já vi. Enfim, mas não é possível. O nosso sistema jurídico, aliás, está expresso. Não é possível o testamento de mão comum. Não é? Isso significa que é pessoa, por isso é que é ela, só ela, e aquela pessoa que quer dizer aquilo que lá expressa. E é muito importante depois aquela noção que vem no 2187, sobre a interpretação dos testamentos, que tem a ver com o artigo 9 do Código Civil. Não é? Está tudo, todo o Código é um articulado perfeito, digamos, sobre isto, e o 2187 é uma prova da corrente subjetivista que existe, em que não é possível só vermos aquilo que lá está escrito, mas aquilo que é o sentido e o alcance daquilo que foi a vontade do testador. E, portanto, a vontade do testador é nuclear, é fundamental para se perceber concretamente o que é que ele quis dizer com aquilo. Tem que ter lá uma ligação expressa, aquilo que ele quis dizer. Não é só aquela declaração, mas também justaposta à vontade que existe. Sem essa vontade nós não podemos, por isso é que a corrente é subjetivista, não é? Bom, tal como também temos nas reais a tal tese subjetivista, lembram-se sobre a posse, não é? Portanto, há uma carga muito acentuada naquilo que é a vontade da pessoa. Há muitas vezes a justa posição entre a vontade e a declaração e outras vezes não há. Quando ela diverge, então temos os tais vícios que a gente sabe, de teoria geral, da divergência intencional entre a vontade e a declaração, não é? Com aqueles vícios todos do negócio jurídico, simulação, reserva mental e as declarações não sérias, e depois a não intencional, os erros sobre os motivos, sobre o objeto, sobre a pessoa, etc, etc. Que é matéria que, curiosamente, nós vamos encontrar aqui, a propósito do testamento. Não é? Quando aparece justamente a questão dos vícios sobre o testamento, é engraçado, por exemplo, a divergência intencional entre a vontade e a declaração gera nulidade da simulação. No testamento, curiosamente, não. Dá um regime de anulabilidade. Dá um vício diferente, que é mais mitigado, menos violento. Ora bem, voltando atrás, que é para não perder no raciocínio, portanto, eu tenho que dizer, tenho que saber se há ou não há. Onde é que eu vou saber se há ou não há um testamento? Há 200 e tal cartórios do país, não é? Como é que eu sei? Há uma instituição, eu vou lá, sabem qual é? É Conservatório dos Registros Centrais, Lisboa. Pronto. Eu até sei que é Rodrigo da Fonseca, sei de cor e salteado, escrevi para lá muitas vezes, porque é uma das preocupações que existe é esta, saber primeiro se há ou não há. Nós mandamos uma certidão de óbito da pessoa, que é o que certifica o facto jurídico da morte, mandamos para os registros centrais, e os registros centrais dizem, digam lá se esta pessoa tinha ou não tinha testamento. Ora, quando se faz um testamento, e o testamento faz-se onde? Faz-se nos notários. Não se faz com o solicitador, nem faz com o advogado, nada. É no notário que se deve fazer. E o testamento, já sabem, pode ser público ou cerrado. Pronto. O cerrado coloca o punho e o outro público, a pessoa declara expressamente aquilo que ela pretende. Não é? Agora, temos aqui este ponto. Vai para os registros centrais. Os registros centrais comunicam. Normalmente é uma semana, temos cá a resposta. Há ou não há?
Ora, isto é de uma grande importância. Como eu vos disse, na minha vida prática, encontrei vários casos em que as pessoas, às vezes por ignorância, o A por viver e dormir com o B não quer dizer que lhe diga tudo, não é? Portanto, o marido pode fazer um testamento sem a mulher saber, ou o contrário, vice-versa. Pode acontecer. Quando se pergunta, depois, uma senhora já de idade, olha, o seu marido deixou o testamento? Não deixou o testamento. Dizem sempre que não, mas sabem, têm a certeza? Bom, isto é importante, porque isto pode desencadear uma alteração, naturalmente, das coisas. A direção, a trajetória dos bens poderá ser uma, poderá ser outra. Bom, claro que se descobrir, evidentemente que tudo aquilo muda de figura, não é? E pode anular-se os atos já praticados, impugná-los, se for ainda há tempo, porque pode acontecer, haver caducidade e, portanto, já nem sequer ir a tempo. Mas voltando atrás, portanto, primeiro o ato que eu tenho que fazer é, naturalmente, saber se há ou não há testamento. E isto leva-nos a esta pequena noção, que é o da morte, como um momento fundamental, facto jurídico importante, que se prova através da certidão de óbito. Com ela, eu já posso, e com a habilitação de herdeiros, naturalmente que a pessoa vai então ao notário e o notário dirá, olha, morreu o meu marido, aqui, deixou testamento, está aqui o testamento, já consegui saber, está aqui o testamento. Porque se a pessoa, enfim, na sua ignorância pode dizer, por exemplo, de jurumenha, vai, não sei se tem jurumenha, tem ou não tem, o secretário do Registro Civil, mas vai lá, ou pensa que poderá haver lá poderá haver ou não um testamento. A pessoa pode ir à própria cidade, à própria localidade onde está, e eu vou-vos dizer uma coisa, a maior parte dos testamentos não são feitos no notário local, são feitos noutros notários, para as pessoas não saberem. As pessoas têm esse tipo de cuidado, não é? A pessoa é de Estremoz e vai fazer o testamento a Évora, ou vice-versa. Para quê? Para que não saiba, porque o funcionário depois é amigo do outro, depois conhecem-se, terras pequeninas, aquelas conversas que a gente já sabe. Isto é como o sigilo bancário, não é? Enfim, e efetivamente há este tipo de cuidado que é preciso ter. Portanto, para não me dispersar e dizer o seguinte, eu vou começar ao contrário, tinha dito ali ao professor João Cis, vou começar aqui ao contrário e rapidamente, porquê? Os alunos do presencial sabem da minha grande relutância quanto à questão do inventário. A Lei 23 de 2013, que entrou em vigor em 1 de setembro, é a lei adjetiva, é a lei processual do direito substantivo. As regras que nós temos no Código Civil, não é? Estão depois aplicadas na prática, precipitam-se na prática no inventário, certo? Ora, o inventário é o quê? É um processo especial, portanto tem aquelas regras todas, e que foi arrancado do Código de Processo Civil, foi retirado do Código de Processo Civil, penso que a recomendação da Troika, quando cá esteve, para quê? Para tirar do Tribunal variedíssimos processos que encharcavam os... Devo dizer que os juízes também não gostam muito dos processos de inventário. Devo dizer isto. E eu estou tão velho que ainda sou do tempo do inventário orfanológico. Portanto, havia chamava-se orfanológico. Órfãos. Quem ficava sem pai, sem mãe, sem nada, não é? E daí que a lei protegesse na altura, disse, não, tem que haver aqui alguém, uma mão protetora. Eram os inventários orfanológicos. Deixou bens, os pais, ok, deixaram aquele órfão, então este vai ser protegido. Por quem? Pelo Estado, pelo Ministério Público, que ainda o faz. O Ministério Público. Eram os inventários orfanológicos. A partir daí, depois começou a aparecer inventários obrigatórios. Para os interditos, inabilitados, para os menores, havia obrigatório obrigatório. E depois aqueles mais velhos, adultos, etc., que não tinham esse, enfim, não queriam ir para o tribunal, então eram inventários facultativos. Ok? Portanto, só vou fazer aqui uma pequena história disto. Agora é assim, e agora surgiu esta lei que foi arrancada do processo civil e deu origem à nova lei do 23 de 2013. Simplesmente essa lei assenta nem quê? Portanto, o que eu quero, por morte da pessoa, há todas aquelas trajetórias que nós começamos por dizer, abre-se uma sucessão, certo? Por aquela morte, abre-se uma sucessão. E são chamados, é tal vocação sucessória, são chamadas as pessoas que, agora, segundo a lei, sucessão legal, ou por vontade da própria pessoa, vêm cá, ou contratual, porque há essa hipótese também de haver a sucessão, como sabem, contratual, não é? Testamentária, não é? Por doações, contrato, e o testamento também figura aí, ou legal, ou seja, o nosso sistema é um sistema híbrido.
Nem há predominância do indivíduo, propriedade, não há predominância da família, há uma grande predominância da família, e o Estado. Portanto, as três grandes vetores que existem nos sistemas jurídicos legislativos são estes. Ou assenta na propriedade, ou assenta na família, ou assenta no Estado. O nosso sistema não é coletivista, portanto exclui-se, mas aparece lá o Estado, em última instância. Se vocês forem às regras de 2133, estão lá todas, não é? Mudou um bocado em 78, quando entrou em vigor o novo Código Civil, ou melhor, quando foi alterado o Código Civil, no 496, que veio dar origem àquela grande reforma a seguir ao 25 de Abril, por isso é que eu digo sempre que não devem esquecer-se da data, é o dia das mentiras, é fácil, 1 de Abril de 78, quando ela entrou em vigor. Porquê? Porque há muitas sucessões, muitas heranças que se abriram antes. Portanto, a lei que se aplica depois, a lei que se vai aplicar é consoante o caso, não é? À data da morte da pessoa. E, portanto, o regime é aquele. Daí que eu insisto sempre a que não se esqueçam. 1 de junho, é muito simples, 1 de junho, que é o dia da criança, entrou em vigor o Código Civil. 1 de abril de 78, é quando é aplicada esta 496-77, que entrou em vigor 1 de abril de 78. E é de grande importância prática. Portanto, voltando atrás, eu diria que aqui, estávamos a dizer no Estado, o Estado aparece em último lugar, tal como anteriormente. Na grande reforma, fez-se uma mudança grande no Código Civil. Ou seja, a mulher que era, enfim, maltratada, não historicamente só, mas maltratada na prática, não podia ter contas bancárias sozinha, tinha, bom, vou dizer uma calamidade, mas já agora digo, no Código 67 anterior, a versão original, se a mulher não fosse virgem para o casamento, podia ser condição de anulabilidade. Sabiam disso? Está lá. Eu uma vez trouxe o Código Civil anterior, que é para verem. Portanto, é para termos uma noção. O governo doméstico era dado à mulher, portanto, a mulher é muito maltratada. Não é aqui o problema só de ser o cônjuge, não é? A mulher em si era maltratada. E, portanto, tinha um atraso histórico muito grande, significativo, em relação... E eu, felizmente, ou infelizmente, que cuidei muita gente aqui na parte rural, o atraso ainda era mais esmagador em relação digamos, às cidades. E, portanto, a parte, enfim, com outro tipo de horizontes e tal. Portanto, voltando atrás, na escala de 2133, aparecia justamente, curiosamente, o Estado em último lugar. Agora também aparece. Depois passou, eliminou-se até o 6º grau da linha colateral. Agora é até o 4º grau. Estamos a andar ao contrário, já viram? Estamos a andar ao contrário. 4º grau da linha colateral. Portanto, os primos, não é? Primos irmãos, primos direitos, como dizem aqui no Alentejo. Pronto, os primos. Depois, o 3º grau, já está, até o 4º grau. Depois, irmãos e descendentes. E agora o que é que aparece a seguir? Aparecem duas classes, que são o cônjuge e os cônjuges e as descendentes. Ou seja, estas duas classes estão na sucessão. Isto pode às vezes confusão, e eu vou insistir nisso, que é para não haver aqui mistura de conceitos. Isto é a sucessão legítima. Mas dentro dela, a linha A e a linha B, é a sucessão legitimária. Porquê? O que é o legitimário? São herdeiros forçados, como a lei diz. A lei, de uma forma injuntiva, a lei imperativamente, forçadamente, quer que aqueles sejam herdeiros. Inegavelmente, e que sejam intangíveis. Ou seja, há um conjunto de bens que o testador, agora a vontade lá dele, não pode expor porque é destinado àqueles herdeiros legitimários. E a proteção é tão feroz, tão grave, que se for beliscada, ela pode ser, digamos que, impugnada e, portanto, pode ser, digamos, reduzida, já vamos lá falar sobre isso, reduzida de uma forma oficiosa. Ou seja, eu cedi-me, o testador cedeu-se naquilo que quis fazer, ou por doações, ou porque deixou no testamento, porque fez, digamos que em excesso, aquilo que não podia fazer. E daí que a lei diga que deve haver uma redução de liberalidades, por inoficiosidade, não é? Porquê? Porque atingiram a legítima, e daí a sua intangibilidade. Ora, voltando aqui então atrás, dizia eu que nesta classe toda aparecem estes dois elementos fundamentais. Mas para chegar aqui, nós temos que saber concretamente
outras coisas, nomeadamente nas regras da sucessão legítima, as regras da sucessão legitimária e também da parte da sucessão testamentária. Mas, sendo que eu vou ter que dar privilégio, naturalmente, à preferência das classes. Vocês viram 2132, 33 no Código Civil, não é? Se quiserem ver, podem observar que aí a lei protege, e dessa forma tão significativa, aquilo que constitui uma proteção na sucessão legítima. Ora, 32 categorias, 32 herdeiros legítimos, aparecem todos, que acabamos de ver. Depois, o 2133, já dissemos várias vezes, o 2134, preferência de classes, não é? Isto é, e também no 35, dentro de cada classe, os parentes mais próximos preferem o grau mais afastado. Ou seja, a lei faz aqui uma espécie, digamos, de hierarquia e vai eliminando por há, não há, passa-se a outra classe a seguir, não é? E daí que apareçam agora estas regras muito importantes. Portanto, na sucessão, agora legítima, eu tenho que ver se, e há aqui outro elemento importante, que é o papel do cônjuge. Há bocadinho eu disse que a mulher tinha ficado numa situação subalterna, tinha essa situação e passou a ser protegida. Aliás, a Constituição de 76, no artigo 13, penso que estou a dizer bem, não tenho aqui, mas tenho de cabeça, 13 da Constituição diz lá que todos são iguais perante a lei. Não é? Essa proteção da lei, já agora confira, essa proteção o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, não permitiria, porque seriam regras inconstitucionais, aquilo que nós temos na versão anterior do Código Civil, certo? Tá? Confirma? Portanto, o que é que acontece? E já agora veja o 62, que é para não, já vai ver, o que é que acontece? Isto significa que, a partir do momento em que, privada. Ora bem, eu disse o artigo 62 porquê? Porque o 62 encaixa-se aqui justamente nestas regras, naquilo que estão na transmissão dos direitos de propriedade. Se estamos a dizer direitos patrimoniais, é justamente estes que vão incidir as regras que têm a ver com as sucessões. Ora bem, voltando atrás, mas a lei diz assim, não, são todos iguais, então vamos ver, perante a história, o que é que o legislador, nomeadamente quem teve origem na professor Magalhães Colasso e Pereira Coelho, na altura, quando fizeram uma grande revisão do Código Civil, deu-se uma grande acentuação, um acento tónico muito grande na questão da mulher, para, de certo modo, repor aquilo que era. Se calhar não foi por acaso, se vocês fizerem uma aldeia e virem uma casa, fizerem um conjunto, as vossas pessoas conhecem, a vossa família, as mulheres morrem depois dos homens. As mulheres morrem mais tarde. Isto é um dado adquirido. Eu uma vez tive uma curiosidade lá no bairro onde vive a minha mãe, que tem 93 anos ainda, e contei de propósito, e havia na altura 38 viúvas e 2 viúvos. Portanto, isso é na regra da vida e da longevidade também, embora as mulheres sofram muito mais e tenham muito mais, digamos, carga, às vezes até também física e desgaste, etc., que os homens. Mas morrem, de facto, primeiro os homens. Bom, não foi, se calhar, por acaso que o legislador pensou também nisso. E o que é que acontece? Quando abrindo-se a sucessão, protegeu o cônjuge sobrevivo, e agora estamos a falar o cônjuge mulher até, se calhar, na proteção que lhe foi dada para o recheio da casa de morada de família, para a casa de morada de família, para o direito ao arrendamento, certo? Que se transmite justamente para o cônjuge sobrevivo. A lei não falou da mulher, evidentemente, mas para o cônjuge sobrevivo. E porque havia muitas situações desagradáveis. Se forem ver o 2103 A, B e C do Código Civil, não é? Penso que estou a dizer bem, se estiverem a dizer mal, digam-me, porque sim. Tem são atribuições preferenciais que a lei dá justamente a quem ao cônjuge sobrevive. Portanto, e temos estas que são importantes. O recheio da casa de morada de família não lhe podem tocar, digamos, deve ser encaixado nele, cônjuge. Segundo, até dá uma definição de recheio, curiosamente. Já agora é capaz de ver aí como é que diz o recheio, a noção de recheio, 2103, C. Ora, diga. Para os efeitos do disposto nos artigos anteriores, considera-se
recheio imobiliário de mais objetos ou utensílios? Reparem, exatamente, reparem, objetos, utensílios e quem mais? Ou utensílios. Mobiliário. E de mais objetos ou utensílios. Ou utensílios. Agora reparem, mobiliário, é engraçado, um fogão de casa é vital para uma dona de casa, ou para um dono de casa, vamos dizer assim, certo? Um frigorífico, mas já um quadro de parede não será, certo? Mas já um ferro de engomar também não será, certo? Utensílios, é engraçado, mas porque é que a lei, por acaso, faz assim, mobiliário, utensílios e demais objetos. Ora bem, depende. Agora reparem, retirar a quem ficou na casa, uma viúva ou um viúvo, um ferro de engomar, um fogão ou um frigorífico, é uma coisa. Tirar-lhe um relógio de parede, um objeto de decoração, terá menos importância. Portanto, tem que se ver aqui. Então é isso que eu estou a dizer. O relógio de parede, ou um móvel, um objeto decorativo e tal. Depende agora também dos casos concretos. Ora, não há dúvida nenhuma que desproteger aquela pessoa, basta retirar. Imagina uma casa que a pessoa enviou e agora começa o filho a dizer não, agora quero as partilhas, fazem as partilhas. E começava a levar aquilo cada um para o seu lado. Despindo até para casa. Isto é uma coisa até desumana, a gente não dá conta disto, mas ainda por cima as pessoas apegam-se a coisinhas às vezes muito materiais de grande importância, não é? São objetos que têm um valor incalculável. Se mexer na casa daquilo que é o habitat natural, não é? Aquilo perturba a pessoa. Eu costumo dizer na brincadeira, tive um processo que me durou perto de 10 anos e um processo de inventário, em que tudo se resolveu quanto às casas, quanto aos prédios, os olivais, tudo isso. E quando chegaram os tachos de arame, eu digo isso muitas vezes, os tachos de arame sabem o que são, aqui no Alentejo, são aqueles de cobre, os tachos que há de cobre, amarelos, nunca viram. E normalmente têm tamanhos diferentes, e usavam muito, as famílias antigas usavam muito aquilo. Como eram tamanhos diferentes, começaram a emperrar com aquilo, todos queriam disputar o tacho onde tomavam banho, etc, etc. E não largavam aquilo, e portanto o pombo da discórdia estava nisso. Eram 5 ou 6 tachos de arame. E isto é uma coisa ridícula, para dizer que as pessoas às vezes apegam-se a coisinhas pequeninas e levam para inventário. Tive inventários em que era que se discutia uma máquina de costura. Bem, portanto, isto pode ser ridículo, mas é o que acontece na prática. Portanto, eu tenho que vos advertir sobre isto e, portanto, chamar a atenção sobre esta matéria. E, portanto, nesse caso, como é que isso terminou? Os tachos de arame, já agora para saberem. Foram todos derretidos na Siderurgia Nacional e o dinheiro dividido por todos. Acabou assim. Acabou assim. Os inventários, no fundo, têm esta... Havia uma máxima que eu costumo dizer muitas vezes na brincadeira do P.T. Grillick, não é minha, não é? P.T. Grillick, um autor que escreveu isto, eles eram pior que inimigos, eram irmãos. Isto é de uma profundidade enorme, porque muitas das quesílias e das partilhas assentam justamente não há pessoas mais iguais que irmãos, já viram? Não é? Em termos de consanguinidade. E, no entanto, as grandes guerras aparecem. Se a gente pegar na história da herança Sommer, se pegar na herança, olha, esses agora que aprendem aí na berra dos Espíritos Santos e por aí fora, é só multiplicar. Famílias, enfim, de grandes quantidades, fortunas enormes. Agora, mesmo em famílias mais humildes, aparecem isto. E, curiosamente, também tem outra experiência da prática, que é o seguinte: grandes famílias com 10, 12 filhos, 7 filhos, 8 filhos, às vezes corriam tudo a mil maravilhas. Famílias mais pequeninas, 2, 3, 4, 5, um desastre. Isto para dizer, portanto, o quê? Que os bens, a disputa que se faz, que às vezes se torna feroz, e naquilo, para não estar a dispersar, há uma proteção, voltando aqui, à casa morada da família, ao cônjuge sobrevivo, e o cônjuge sobrevivo, não só aí, nesses 3 artigos ou 4 artigos, aparece protegido, mas também aparece protegido numa regra fundamental na sucessão legitimária. Isto é, quando o bem, quando o cônjuge sobrevivo está numa posição de, já sabem disso, é por cabeça que se faz a partilha, não é? Porque é normal, o que é? A abertura da sucessão, dizem-se quem são os herdeiros e depois, por último, a partilha. E daí que no fenómeno da sucessão e do processo de partilhas, de inventário, aparecem os 3 grandes eixos: escrever, avaliar e partir. São os 3 grandes eixos. Descrever o que é que existe, qual é o valor que tem e a partilha, certo?
E a partir daqui temos o eixo, que este inventário, o 23/2013, veio também dizer como é que se faz. Ora bem, voltando então aqui, então, e o que é que acontece? Onde é que está a proteção maior, que eu há bocadinho disse, a sucessão legitimária? Justamente na questão da proteção do cônjuge sobrevivo. É por partilha, por cabeça, sim senhora, mas o cônjuge não pode receber menos do que um quarto. Ou seja, numa sucessão, vamos supor esta hipótese, que é para não complicar, depois o professor Assis já de fazer aí um exame, um problema, vamos supor que A morre e deixou 5 filhos. E deixou, por exemplo, vamos supor, 60.000 euros. Como é que se faz a divisão disto? Vamos simplificar e dizer que o regime até, que é para não estarem a complicar, e para dizer, temos de fazer uma partilha já agora para saber qual é a meação. Não há meações aqui porque é separação. Se o regime é de separação de bens, significa que é como as duas paralelas que não se encontram, não é? Uma paralela não se encontra nunca converge. Portanto, não há aqui bens comuns. Se houver, e pode haver, então não é a ação própria para o inventário. Será o quê? A divisão de coisa comum. Quer dizer, o A casado com o B em separação de bens, podem comprar um prédio, sim, mas ficam com propriedade. Então fazem lá a divisão de coisa comum, certo? Não há partilha, há divisão de coisa comum. Pronto. Então vamos supor, esta hipótese, vou-te repetir. O A morre e deixou 60.000 euros e deixou, em regime de separação de bens, deixou o cônjuge e deixou 6 filhos. Como é que divide estes 60.000 euros? Pediu um quarto para o cônjuge. Portanto, significa que nós teríamos que fazer aqui, mas está bem, um quarto para o cônjuge, mas como? É que aqui há a sucessão legítima e legitimária, não é? Mas o artigo 2139 fala mesmo de sucessão do cônjuge e dos descendentes. Sim, claro. Pronto, está certo. E agora a pergunta é, sucessão legitimária, enquanto sucessor legitimário, o cônjuge sobrevive vai receber, ora 60, vejam lá, quanto é que é legítima? 15.000 euros. Como? Porquê? Pois, mas você aí mistura tudo. Agora eu quero saber, enquanto sucessão legitimária, quanto é que recebe? Vai dar ao mesmo, mas pergunto, quanto é que recebe? 2/3. 2/3 de 60.000 daria quanto? Ora, 60.000 a dividir vezes 2, a dividir por 3. Dava 120.000 a dividir... Não, 40.000, não é? 40.000. Portanto, enquanto sucessão legitimária, receberia 40.000, certo? Há 40.000. É a legítima, certo? A porção de bens que o testador não pode, por acaso eu acho que a lei, enfim, não está muito bem, mas pronto, que o testador não pode dispor, porque é para os herdeiros legitimários, é de, neste caso, 2/3. Mas temos de ter umas regras próprias, não é? Porquê? Porque eram mais do que... 6, é mais do que 2. Mais do que um filho, portanto, é o cônjuge mais que um filho, sendo assim, será 2/3, ok? 2/3 daquilo que ele deixou, estamos em 60.000, daria 40.000. 40.000, e agora diz bem a regra 2139, e diz, não pode receber menos que um quarto, logo, 40.000 vezes a dividir por 4 daria 10. Portanto, enquanto sucessora legitimária, o cônjuge vai receber 10.000. E o que é que resta? Agora resta aquilo que ficou, digamos, dos 60.000, não é? Temos 40.000 que ficam divididos desta forma, em que 10.000 é para o cônjuge sobrevivo, certo? E agora, o que é que resta? E é isso que eu quero saber em termos de sucessão legítima, porque enquanto sucessão legítima, é aquela depois confunde-se aqui. Enquanto sucessão é igual, também recebe um quarto. Mas recebe um quarto de quê? Daquilo que ficou, certo? Portanto, quanto é que daria para ele? Para o cônjuge sobrevivo? 5.000 para o cônjuge sobrevivo, certo? E o resto, os 3/4, é dividido por 6 filhos, certo? Ok? Está percebido? Portanto, eu vou recapitular. Isto é um pequeno exemplo que é, depois multiplica-se pelos outros exemplos todos, mas que é muito simples. Morre o A e deixou mulher e 6 filhos, certo? Agora vamos dizer, enquanto sucessão legitimária, porque vocês fazem as contas assim, é dividir por 4, logo dá X. Não, temos que fazer a sucessão legitimária e a sucessão legítima. Porque a legitimária, eu tenho que saber qual é a legítima. E como é que eu apuro? Através da percentagem que a lei determina,
2/3, neste caso vocês responderam bem, porque vão buscar a regra que existe, não é? 2156, 57, 58, 59, por aí fora. Porque depois depende se é 2/3, pode ser 1/3, pode ser metade. Se for só um filho, se for só um cônjuge, é metade. Só um cônjuge do filho é metade. Metade. Pronto, por isso é que eu estou a dizer. Essas proporções têm que as saber, não é? 2/3, 1/3, metade. Exatamente. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que na aplicação prática temos que ter presente isto. Bom, mas a sucessão pode acontecer que haja outros dois fenómenos muito interessantes. Um deles é o direito de representação e outro é o direito de crescer. Ora, o direito de representação que é muito simples, é verificar se existe ou não alguém, um descendente, não é? E tenha havido pré-falecimento de um deles, não é? E para esse efeito a gente tem as regras que determinam o direito de representação de 2039, não é? Vejam se estão certo, confiram lá, 2039, e a sucessão, o direito de representação aparece também nos julgados ou não? Sim, aparece quando é sobre o mesmo bem. Existe o direito, também existe sobre os julgados. Portanto, o que é o direito de representação? Quando a lei chama descendentes de um herdeiro ou legatário, a lei diz, ou ocupar o lugar daquele que não pôde. Como? Estou a falar do direito de representação. O direito a crescer está no 2301, penso eu. Sim. Bom, é diferente. Estamos a falar do direito de representação ainda. Portanto, vamos supor esta hipótese. Já agora, para o direito a crescer, para não mexer. Imagine que o A morre e tem 3 filhos, certo? E imaginemos que o terceiro filho repudiou a herança. Já vamos falar sobre o repúdio, mas, ou melhor, morreu. Não é? Morre o pai, deixou 3 filhos. Este morre também. O que é que acontece? Acresce aos outros 2. Pronto. E agora, este direito a crescer pode ser sempre na proporção, atenção que tem que ser na proporção, porque pode não ser igual. Não é? Imagine que o pai tinha dito assim, deixo ao meu filho A 2/3, a outro 2/10, a outro 2/10 e aqui 1/10 por hipótese. Este direito de a crescer acresce na proporção aos outros. Está bem? Pronto. Noção ainda importante que é o direito, a questão de... O direito de representação é diferente, não é? O pai, depois tem 3 filhos, por hipótese, há um que morre e, por sua vez, tem um filho. Aquilo que teria o pai, direito ao pai, é aquilo que vai para o filho. Ou aos filhos, aos irmãos. Exatamente. Portanto, o direito de representação é diferente. Agora, há uma outra noção importante que é entre herdeiro e legatário. Porque às vezes há uma grande confusão sobre isso. E a lei, no critério, é um critério muito fluido. Mas, se ficarmos com esta ideia fundamental, que é esta... A herança é um património indiviso, certo? Um conjunto de direitos e obrigações, um feixe de direitos e obrigações que está sem estar definido. Quem lida com registros provavelmente sabe, quando morre o A, como é que depois vai inscrever aquele prédio. Imagine, o A morreu e deixou este prédio, só um prédio, e agora é viúva e mais 5 filhos. Este prédio vai ficar inscrito em nome de quem? Em nome de todos, em comum, sem determinação de parte ou direito. Aquisição em comum e sem determinação de parte ou direito. Eu quis ouvir isso, porquê? Porque é justamente aquilo que acontece na universalidade de direito. Porque há também uma universalidade de facto, certo? Uma biblioteca é uma universalidade de facto, uma coisa composta, certo? Um rebanho de cabras ou de ovelhas é uma universidade de facto. É um conjunto de animais, não é? Que tem autonomia própria, mas que fazem um conjunto como se fosse... É uma universidade de facto. Está lá na noção que vocês têm, no princípio de direito das coisas, e que aparece uma coisa composta. Uma universidade de facto. A universidade de direito é isto. É um feixe de direitos e obrigações que impendem sobre alguém que morre e deixou um conjunto de direitos e de bens. Certo? Ora, vocês acabaram por dizer a expressão aquisição em comum e sem determinação de parte ou direito. Portanto, não está definido se é o A, B ou C. Mas se eu tiver deixado um legado, aquele prédio para a Maria, o que é que acontece? Isto é um legado. É um bem certo e determinado. Não é?
Ora bem, então, vamos ver. Volta à noção de que é importante saber-se isto. Um património, como é o caso deixado por decujus, não é? Que é assim que se chama o falecido decujus, vai deixar, como eu disse, uma universalidade de direito. E para eu a desfazer, tenho que utilizar um meio próprio. Qual será? Como é que eu desfaço aquela comunhão? A partilha. Há bocadinho falámos nisso. Como é que eu desfaço a divisão de coisa comum? Como é que eu desfaço aquela compropriedade? A divisão de coisa comum. Certo? Pronto. Agora, quais são as comunhões que aqui nós tratamos? A comunhão hereditária e a comunhão... Falta outra. A outra comunhão, então. Conjugal. Comunhão conjugal. Então, não é? São as duas grandes comunhões que existem e que aparece a partilha. Então, não é? O A e o B, que estão casados, divorciaram-se e agora têm que fazer a partilha. Certo? Pronto. Portanto, como é que eles põem cobro àquela indivisão, àquela comunhão. Certo? Pronto. Não confundir isto às vezes porque a compropriedade é uma coisa, no 1405 e seguintes, a compropriedade é uma coisa, são várias pessoas sob o mesmo objeto, não é? Em cotas, podem ser diferentes, mas normalmente até se presumem que são qualitativamente iguais, e a comunhão de direito, que é comunhões hereditárias ou comunhões conjugais. Estas aqui desfazem-se através do tal mecanismo do inventário. Eu disse que começava por aqui e por fim, e estou já a introduzir outras, fui atrás de outra conversa, mas para dizer o quê? Portanto, o inventário acaba por, no fundo, ser a lei adjetiva, o instrumento que permite terminar com aquela comunhão, quer conjugal, quer comunhão hereditária. A que mais comum e a mais importante, até porque, reparem, na comunhão conjugal há duas pessoas, há duas cabeças, e, portanto, no fundo é dividido por dois, nos outros não. E aqui há uma preponderância, já vimos, o cônjuge sobrevive tem proteções, o cônjuge sobrevive tem mais, por exemplo, os irmãos germanos e os irmãos uterinos e os irmãos consanguíneos têm uma proporção diferente, não é? Pronto. Aqui há diferenciações, aqui não, no nosso caso. Portanto, interessa é ver isto. Comunhão hereditária inicia-se com o processo de inventário, que se inicia com a indicação de quê? Das duas, uma. Há bocadinho fomos ao notário e fizemos a habilitação de herdeiros. Aquela viúva foi fazer a habilitação de herdeiros. Saiu das finanças e foi ao notário e disse: olha, era melhor fazer a habilitação de herdeiros, porque a senhora tem que ir buscar o dinheirinho ao banco e não tem hipótese de lá ir. Portanto, tem que fazer uma habilitação de herdeiros. O banco, a Caixa de Depósitos disse-lhe: olha, tem que trazer a habilitação de herdeiros, minha senhora. O senhor tem 3 filhos, então tem todos que assinar. Estamos aqui a falar já das contas bancárias, estamos a falar já de um conjunto de elementos que os bancos exigem. Ou não pode não ser só isso. A senhora tem uma casa arrendada, tem que mostrar ao senhorio: olha, eu quero continuar com o arrendamento, não é? Tem que manifestá-lo. Olha, eu quero pagar a luz. Então está aqui o nome do seu marido, não tem que trazer a indicação de que a senhora é a sucessora disto. Ora bem, este mecanismo que permite isto está na habilitação de herdeiros, que é muito importante, notário, ou tal balcão, não é? Das heranças, que permite fazer isso. Tenho a habilitação de herdeiros. Então já posso, eu, viúva, já posso desencaminhar. Chamo os meus 3 filhos e digo: olha, vamos fazer isso. O pai deixou, como sabem, esta embarcação em Sesimbra, deixou ainda aquela mercearia, temos aqui os carros, uma carrinha, e temos ainda aqueles 2 prédios e uma terra. Como é que vocês querem fazer isso? Bom, fizeram um fim de semana, começaram a ajustar as coisas, no outro fim de semana continuaram a mastigar as coisas, 15 dias depois continua tudo na mesma, e mais um mês depois já não é bem assim, depois já há uma proposta de uns, outros também não concordam, e andamos nisto até haver eventualmente acordo. Se houver acordo, encantado da vida, todos sentam-se à mesa, vão ao notário ou vão ao solicitador e fazem a escritura de partilhas. Pronto. Um pode levar a mais, e então se levar a mais chamam-se tornas. É aquilo que a pessoa levou a mais. Leva tornas. Está resolvido o assunto. Encantado. Fosse tudo assim. Mas vocês percorrem as aldeias todas aqui do país, e as vilas, e as cidades, e veem casas degradadas, terrenos abandonados, são heranças. É invariável. São heranças. Portanto, o legislador com esta brincadeira arranjou aqui um problema terrível.
se protege, está muito preocupado em proteger os bens, arranjou o processo de inventário que não resolveu o assunto. E estou à vontade para dizer isto porque tenho feito vários levantamentos em vários sítios, vários cartórios, e os cartórios têm os inventários ali todos de lado. Pode haver um notário que é mais escrupuloso e tem a coisa tudo resolvida e tal. Pode saber, acredito sim senhora. A regra não é essa, a regra é o contrário. Portanto, se alguém trabalha lá nos notários ou se dá conta disto, verifica que o que eu estou a dizer é verdade. Primeiro, por duas razões. Por uma razão económica, outra por razão de que os notários não estão preparados para isto. Porquê? Um velhote que sai de uma aldeia, que vai lá com um talego, com um saco de plástico, com os documentos todos, com as cadernetas, e chega lá ao notário e olha para uma notária novinha e começa logo a desconfiar dela. Ou o notário, para mim é igual ao litro, e depois começa com, não entrega, depois não mostra, depois não quer dizer, e se for o tribunal é diferente. Eu tive experiências de regras no tribunais, coisas diabólicas, de grandes convulsões, e até houve alturas em que houve mesmo vias de facto, porque as pessoas, mas aí no tribunal é diferente. Há muito mais respeito. Hoje, no notário, se houver uma pequena, o notário foge daquilo, não quer saber daquilo para nada. E ficam lá paralisados. Aquilo que eu estou a dizer corresponde à verdade. E, se não fosse assim, não vai acontecer que, neste momento, o Dr. João Assis também já leu e coisas sobre isto vai voltar tudo outra vez para trás. Se eu quiser impugnar o cabeça de casal, impugno. Para onde é que vai? Quem é que decide? O notário, o juiz. Se eu quiser pôr em causa que aquela relação de bens e protestei porque isto, porque aquilo, porque o outro, onde é que faço? O juiz. Quem é que dá a sentença homologatória da partilha? O juiz. Portanto, o papel que era residual, ou deveria supor ser residual para o juiz, passou a ser de grande importância. Quando há pequenos litígios, se começam logo aí, reparem, se eu quiser remover questões de grande importância, o que a lei diz, questões de grande complexidade, o notário, isto é uma questão de grande complexidade, manda para o juiz. E então temos aqui um 31 que é não se resolver os problemas dos inventários e não se resolver o problema das partilhas, que é das coisas mais difíceis, muitas vezes, para poder resolver as coisas a contento. As pessoas nunca ficam satisfeitas. É muito difícil. É complicado. Se me perguntar porquê, isso tem a ver com a natureza humana. E, portanto, às vezes, basta, olha, naquele caso que eu estava aqui a inventar, os 3 filhos, basta que um filho depois diga que, olha, que o João fica mais beneficiado. A Amélia fica melhor, já ficou com os brincos da avó. E, portanto, este tipo de problemas entra dentro do processo de inventário. Às vezes não... Olha, os tachos de arame, eu costumo dar como exemplo. Portanto, voltando atrás, o inventário serve para quê? Justamente para desfazer a comunhão hereditária, através da partilha. O processo da partilha, que é um processo, aparentemente, eu disse uma coisa que já agora ficam a saber, há bocadinho lancei aquele tripé de escrever, avaliar, partir. A avaliação é das coisas mais importantes no processo de inventário. Porque antigamente havia, curiosamente, o seguinte, lembra-se quando eu há bocadinho falei nos processos orfanológicos, obrigatórios, facultativos e por aí fora. Uma pessoa que fosse até 84, houve uma pequena alteração, até 84 uma pessoa que fosse poderosa limpava os bens quase todos, se tivesse dinheiro, aos irmãos, ou quem fosse herdeiro. Porquê? Porque licitava, chegava ao problema da licitação, licitava num valor, digamos, acima do valor patrimonial. Na altura era o valor, digamos, fiscal, não é? Tinha os prédios. Como sabe, os valores fiscais eram baixos, não é? Portanto, bastava que a pessoa dissesse, imaginemos, na conferência de interessados, na altura do tribunal, dizia, imaginem, este prédio que tem valor patrimonial hoje de, imaginemos, 150 mil euros, e ele vale, por hipótese, 800 ou 900 mil. A pessoa dizia 152, os outros calavam-se, todos não tinham dinheiro, calavam-se e ele levava um prédio que valia 800 mil euros por 151 mil euros, certo? Ora, isto acabou? Acabou não. Houve aqui um freio, um mitigar disto, dizendo assim, não, qualquer dos herdeiros pode pedir avaliação. E havendo avaliação, o que é que faz? Com que nas licitações o valor já não possa ser inferior àquilo. E permite nivelar, ou pelo menos não prejudicar tanto os herdeiros. Quem não tinha capacidade económica ficava mais, digamos, protegido. Ora,
ainda é assim, a questão, como sabem, na Conferência de Interessados, em que pode haver propostas por carta fechada. E o valor fica lá de 85%, não é? Valores das propostas em carta fechada, 85% do valor, 832, 33, 34 do CPC. Portanto, porquê? Para que haja, ora, do valor proposto. Se já tiver havido avaliação, os herdeiros ou os interessados que tiverem menos capacidade económica não ficam tão desprotegidos como ficavam antigamente. E fizeram-se grandes fortunas, como devem imaginar, muitos anos foi assim, até 84. E em 84 há uma alteração no Código, na lei do processo de inventário, que mudou ali esta questão da avaliação, que era importante. Ora bem, inventário, 3 notas só hoje, depois destas que já disse. Inventário com o óbito, certo? Anuncio, depois o que é que faço? Qual é o passo seguinte? É indicar quem é uma pessoa que vai administrar a herança. Cabeça-casal. Pronto, vamos às regras de 2080 até lá. Quem é o cabeça-casal? A lei determina que haja um cabeça-casal, que serve para quê? Para administrar a herança. Ora, nós temos aqui vários elementos. Uma delas é que é de facto a questão já agora, atenção, que é isto. Eu posso pedir ao Tribunal que me reconheça a minha qualidade de herdeiro, e me devolvam os bens. Chama-se ação de petição da herança. Depois também há um outro momento que tem a ver com a alienação da herança. E aqui parece um direito de preferência que eu chamo a atenção para ele, que é muito importante, porque tem um desvio à regra normal. O direito de preferência, no âmbito da herança, se eu quiser vender uma opinião hereditária ao Dr. João, e eu tiver os meus irmãos, eu não posso fazer esta venda sem lhe dar a eles preferência. É lógico, não é? Pronto. E a lei protege este direito de preferência dos co-herdeiros. Está no 2130 e tem aí uma regra, um desvio à regra, porque tem 2 meses para exercer o direito de preferência. Ok? 2 meses. Já agora confiram lá. Ok? 2 meses. Pronto. É uma exceção do direito de preferência. Uma vez tive uma conferência sobre o direito de preferência, descobri em Portugal qualquer coisa como, na altura, 20 e tal herdeiros, direitos de preferência disseminados por todo. Uma coisa brutal. Há aqueles legais, e depois há outros que vêm das leizinhas próprias, os regulamentos. Uma vez até descobri que eram as casas dos GNRs, por exemplo. Tinham direito de preferência no caso da alienação por causa dos serviços, e se tivessem lá família ou não tivessem família, enfim. Portanto, isto para dizer o quê? Esta regra é importante para nós, porque a alienação do quinhão hereditário exige, ou melhor, tem a proteção do direito de preferência, como sabem, é um direito potestativo. Ok? É um direito real de aquisição. Eu posso persegui-lo, tem o tal tónica da sequela, o direito de sequela, e, portanto, eu ir atrás dele. Ok? Se eu vendesse ao Dr. João Assis o meu quinhão hereditário, que tem naqueles prédios todos que eram deixados pelos meus pais, por hipótese, um deles pode ir atrás, digamos, sempre de quem tiver adquirido aquele direito. Portanto, voltando atrás, petição da herança, alienação da herança. Deixei estas notas, 2, e agora, a seguir vamos à outra fase, que é a administração, que é aqui que estávamos, na administração da herança. E na administração da herança, em 2079, 80, por aí fora, na administração da herança aparece a figura do cabeça-casal. Quem é que é o cabeça-casal? Atenção a essas regras todas. A tendência é que normalmente dizemos, o cabeça-casal é o mais velho. Não é o mais velho. Pode não ser o mais velho. Até pode ser o mais novo. Reparem, quem está dentro de casa, a viúva que ficou dentro de casa, conhece bem os melhores bens que ninguém, mas morreu, imagina, morreu aquele casal, o pai e a mãe, e tinha lá um filho ainda a estudar, por hipótese, aqui no Instituto. Pois, o filho, que é o mais novo, o outro é engenheiro, o outro é advogado e o outro é cineasta, por hipótese. Então, este que está cá dentro de casa não será ele o melhor, porque ele conhece os livros, conhece onde é que estão as cadernetas, sabe quais são os carros, matrículas, etc, etc. Portanto, a lei diz, em igualdade de circunstâncias é que vai o mais velho. Em igualdade de circunstâncias. Porque normalmente é aquele que vive pelo menos há 1 ano à data da morte do falecido, não é? Do decujus. Portanto, neste caso concreto, interessava-nos aqui saber essa nota 2080. Isto é importante porque se eu, não é, quero instalar um inventário, aqueles 3 filhos não chegaram a um acordo com a viúva, faz um inventário. No meio cabeça-casal, ela própria, que é o cônjuge sobrevive, não é?
Quem é que tem direito a isto? Quem tem direito a isto, quem tem direito a exigir a partilha, são quem? Agora temos de saber bem isso. O cônjuge mulheiro e os herdeiros. E o legatário? Como? O legatário é interessado, mas não tem legitimidade para instaurar o inventário. Ok? Um credor hereditário também não tem legitimidade. Porque se é um legado, ele sabe que é aquele bem que é para ele. Aquele prédio é para ele. Está certo? É interessado, mas não tem legitimidade para instaurar o inventário. Está bem? Cônjuge e herdeiros. Certo? Pronto. Os interessados diretos na partilha. Sim. Ele é interessado direto, ele é interessado, repare, partilha de quê? Se aquele prédio já é dele. O terceiro andar esquerdo em Setúbal foi feito um legado. Aquele prédio é dele. Ok? É um legado. Portanto, não faz sentido agora desencadear o inventário de quê? Se ele foi encaixado através do legado, aquele prédio. Pronto, ele pode ser chamado, que é diferente. Pode ser chamado e pode ser chamado porque, por exemplo, imaginemos que a herança com herdeiros legitimários ofende a legítima. Então aqui pode aparecer. Não é? Tanto assim que a regra do 2171, que é um artigo muito importante, tem lá um conjunto de regras sobre como é que se faz a redução. Não é? No 2171 tem lá como é que se faz a regra da redução. E aí é também de uma forma hierárquica. Está escalonado. Quem é que primeiro onde é que se vai buscar a primeira redução? Aos testamentos. A seguir, aos legados. Estão a ver? A seguir, doações. Por último, pronto. Exatamente, as doações que eventualmente tenha feito. Ok? Atenção, esta regra, essa e o 2162, tem uma grande importância, porque é, portanto, o cálculo da legítima, e depois tem aí um conjunto de reduções que são muito importantes, porque pode acontecer no processo, na solução do caso concreto, tínhamos que fazer esse tipo de redução. Onde é que eu vou primeiro? Não é? Vou às doações? Tenho aqui uma doação. Mas tenho aqui também um testamento. Mas tenho aqui também... A partir daí, vai-se esgotando, a partir do momento em que fica com aquilo que essencialmente é atribuído a cada um, que é seu, nomeadamente o caso dos herdeiros legitimários, que é para a proteção, no fundo, dos herdeiros legitimários. Cônjuges, descendentes, cônjuges e ascendentes. Voltando atrás, então, no 2080 temos o cabeça-casal, que administra, que paga as contribuições, que vai ao notário fazer lá o pedido de reconhecimento, apresenta as contas, é obrigado a apresentar contas quando? De quando em quanto tempo? Anualmente. Ele anualmente tem que prestar contas. É gratuito ou é oneroso o cargo? Gratuito. É gratuito. Bom, mas então deve fazer uma conta corrente. Ok? O que é que recebe e o que é que paga? Não é? Bom, mas é necessário, por exemplo, vender aquele trator que está velho. Pode ou não pode vender? Pois, eu arranjei um exemplo um bocado complicado, porque o trator é um móvel sujeito a registro. E sendo um móvel sujeito a registro, tem que ter a assinatura de todos. Por isso é que eu fiz a propósito disso. Ora, mas vamos suportar lá uma alfaia, um escarificador, um atomizador, enfim, tem algum valor, mas quem não tem registro, não tem nada, posso ou não posso? É necessário um conjunto, eu tenho que planificar, imagine, a poda da vinha para o ano. Agora já estamos... A colheita dos frutos, é preciso apanhar, regimentar pessoas, imagine a azeitona, que é preciso levar trabalhadores, etc, etc. Quem é que paga? De onde é que sai este dinheirinho? Bom, ok. E eu depois tenho que distribuir os rendimentos, porque cada um dos herdeiros diz assim, não, mãe, quanto é que eu pôr na uva e na azeitona? Que é para cá a minha parte. E a mãe é obrigada a dar a parte toda? Não. A lei, vejam lá, já agora, descubram lá igual é o artiguinho, onde diz, na administração, e então na distribuição dos rendimentos, está lá. O que é que diz? Qualquer dos herdeiros ou cônjuge tem o direito de exigir que o cabeça do casal distribua os até metade dos rendimentos. Até metade dos rendimentos.
Estão a ver? Até metade dos rendimentos. Portanto, significa que a cabeça de casal vai fazer o quê? Vai pegar naquele dinheirinho e diz, não, desculpa lá, eu preciso de planificar a vida para o ano. Como é que tu vais fazer aqui, queres ficar tu a administrar isto com este dinheiro que está cá? Não. Pronto. E a lei protege também. Portanto, atenção, porque é necessário. Então, como é que eu consigo frutificar aquela vinha ou aquele olival? Eu tenho que fazer... Pronto, e eu, cabeça de casal, tenho que fazer. Atenção a isto, à regra da conta corrente, que é mais fácil, receitas e despesas. Para quê? Para se apurar depois um saldo. O que é que se vai exigir? É o saldo final. Mas desse saldo final, vou buscar metade, ficam para ali reservados para quê? Para poder investir no ano seguinte, até à partilha. Evidentemente, que eu tenho que prestar sempre contas. Muitas vezes acontece que não se prestam contas nenhumas. Estou a falar nisto porque isto tem muita importância prática. Não é? Isto tem uma grande importância prática na vida, confronta-se com isso. Os frutos, pois, como sabem, aquela noção de frutos, que já sabem, frutos civis, frutos naturais. Os frutos civis, por exemplo, são o quê? Os juros, que aquele capital, ficou lá o dinheirinho. Bom, quando está o dinheirinho, quer dizer, chamam-se o seguinte, porque é um momento seguinte que é o da relação de bens. E tem que se obedecer àquilo que a lei determina. Primeiro, direitos na relação de bens. Está a falhar. Na relação de bens, aqui não é caso, não é? Começa um automóvel, um brinco. Como? Não. Isso tem uma regra, a gente tem que obedecer às regras que lá estão. Direitos de crédito. Depois, títulos de crédito. Vamos lá ver. No acervo patrimonial, eu vou ter que dizer e tenho que obedecer essas regrazinhas todas. No processo de inventário está lá isso, não é? Processo de inventário. E na lei substantiva também diz que eu tenho que apresentar a relação de bens. Nessa relação de bens, não é, que está no processo de inventário, aquilo é por verbas, tem que dizer o valor. Ora, isto suscita logo um problema. Imagine que a viúva deixou escravas, por hipótese de ouro, deixou brincos, enfim, uma pulseira, uma gargantilha, etc. Tudo aquilo tem um valor. É complicado, porque basta que... E é obrigatório pôr um valor. Agora, muitas vezes a tendência da pessoa é qual? É pôr menos ou pôr mais? Porque a tendência da pessoa é para pôr para menos ou para pôr mais? Não, a cabeça de casal. A tendência da cabeça de casal É poupa menos. E suscita logo um problema. Isto é a lei da vida. Pois suscita logo um problema. As escravas, ela que tem no punho dela, por exemplo, os escravas que têm, por hipótese, morre. E a filha mais velha percebeu-se daquilo e vem e diz, as escravas no valor de X. É ela que as tem, ficou com elas. Ela é a cabeça de casal agora. A irmã vai dizer logo que o valor não é aquele. O que se suscita logo um problema de um incidente da avaliação. Então, ora, vejam o que isto pode dar. Não é? É um processo infindável, porque vai avaliar, vai reclamar por excesso, ou por deficiência, ou por obscuridade. Isto vai determinar que tenha que produzir prova. Não é? Pode levar lá o ourives da aldeia, ou da vila, onde for, ou pode mandar-se avaliar também, não é? Por um perito e tal. Quanto é que isso depois custa? Estão a ver? Isto depois são pequeninas coisas que geram, por isso é que os processos de inventário normalmente demoravam muito tempo, por causa deste conjunto de problemas, de reclamações sucessivas e depois, repare, por recurso para tribunal, porque dali vai para o tribunal. Se eu não estiver de acordo com aquilo, posso recorrer e recorro para o tribunal. Vai funcionar o tribunal como quase uma segunda instância. E depois do tribunal posso recorrer para... Ou não? Posso recorrer a uma decisão do tribunal, posso recorrer ou não? Agora é processo civil. Para onde? Para a relação. Pronto. E ponto final. Pronto. Isto significa o quê? Significa que neste conjunto na relação de bens, que é uma peça fundamental, porque é aí que se descrevem os bens todos, a parte contrária é ouvida, os interessados são ouvidos e tem o prazo para reclamar, querendo. Depois da outra fase, conferência, como é que se chama esta? Antes, 20 dias antes. Preparatória. Conferência preparatória. Depois, 20 dias depois, conferência de interessados. E depois, no final, será na composição dos quinhões que leva à partilha. Portanto, eu comecei ao contrário para saber, claro que isto terminou, vai até ao juiz, o juiz homologa, mas pode acontecer que surja um novo bem. Imagine, descobre-se
que o Decus deixou um bem ainda na costa da Caparica, deixou lá um prédio. Como é que se faz? Terminou o inventário e descobriu-se agora que há mais um prédio. Como é que se faz? Isto fica assim? Faz uma partilha adicional. Ok? Uma partilha adicional. Isto é, aqueles bens todos. Agora aparece um novo bem, este novo bem faz parte de um novo bem que entra na partilha. Mas pode acontecer ainda outra coisa. Nós dividimos por... Eram sete interessados. E agora descobriu-se. Há um deles assim, olha lá, o pai tinha uma relação extraconjugal com a Maria. E aquela criança que nasceu, olha que parece-me que é herdeiro. E aí aquela conversa começou a fervilhar e, efetivamente, suscita-se aqui um problema. O inventário pode paralisar, até que se descubra e se defina e o próprio tribunal diga se é ou não é herdeiro. Porque pode ter influência. Eram 7, mas podem ser 8. Estamos a entender nesse caso que é um incidente de habilitação. Como disse? Nesse caso, sim, portanto, desencadeia um incidente de habilitação. Um incidente de habilitação. Não, um incidente de habilitação se for reconhecido como... Conhecida a paternidade. Pronto, for reconhecida a paternidade. Mas onde eu quero chegar é aqui. Até à definição pode paralisar o processo. Este processo de inventário pode ficar paralisado durante Eu tive um caso destes em Serpa, horrível, em que se dizia, bom, são 6 filhos, não. Há uma senhora que vive em Cascais, essa senhora era filho do Decujos. Então tiveram que fazer teste de ADN. Tiveram que exumar o cadáver do desgraçado do pai. Estamos a falar de 30 e 40 anos, isto foi uma coisa horrível para a família, não é? Quer dizer, agora reparem, 30 ou 40 anos, exumar cadáver, a fazer o teste, tal, afinal de contas, não, pois mais grave, neste caso, agora ficam a saber, o advogado que estava a liderar este comando ficou com os testes de ADN no seu escritório. E não disse nada. Passado 1 ano, 2 anos, continuava tudo na mesma, até que eu até requeri, Sr. Juiz, faz favor, a parte contrária que diga em que pé que está os exames, etc, etc. E a parte contrária não respondia nada. E andou nisto. Mais 6 meses. Até que o tribunal disse, qual foi o laboratório? Instado o laboratório, veio dizer, os exames já foram entregues há mais de 1 ano. Claro que tinham sido negativos, não é? Portanto, não lhes interessava. Isto para quê? Para paralisar e arrastar o processo. Andou por ali, enfim, aos caídos. Mas pronto, de qualquer forma, para dizer, se aparecer um novo herdeiro, tal como podendo aparecer um novo bem, também tem que haver aqui a habilitação de herdeiro, daquele herdeiro, que vai juntar-se ao outro conjunto de herdeiros para efeito da partilha. Não é? Pronto. Portanto, concluído aqui o processo de inventário, portanto, recapitulando, inicia-se, como sabem, como www.inventarios.pt, vai para o cartório X, qual é a competente? É onde morreu, abre-se a sucessão, a abertura da sucessão, no local da abertura. Mas foi em Berinjel. Berinjel não tem notário, não tem, os notários passaram a ter competentes, não é? Bom, a competência territorial, então é mais próximo. Beja. E hoje em Beja, imaginemos que há 6 notários. Escolheu. Um qualquer, pronto, ok. O que interessa é que não haja, digamos, dificuldade. No processo civil, voltando agora, fazendo aqui um pequeno parênteses ao processo civil, nós temos aqueles pressupostos processuais. Eu não posso instar um processo onde eu quiser, como quiser. Eu tenho que respeitar regras dos pressupostos processuais. Personalidade judiciária, capacidade judiciária, legitimidade, interesse em agir, patrocínio judiciário. Tudo isso faz parte dos pressupostos processuais. E aqui também existem. Ora, um deles é a competência material, notário, competência territorial, o notário mais próximo, certo? E a seguir tenho a possibilidade de ir ao notário e o que é que vou fazer nesse www.inventarios.pt? Muito simples, aqui está tudo formatizado e formatado, eu tenho que juntar a certidão de óbito, tenho que indicar se tenho ou não tenho legitimidade, portanto, vamos supor que é o cônjuge sobrevivo, cônjuge meieiro ou qualquer herdeiro, para assegurar a legitimidade, já está, outro pressuposto processual, e digo, morreu fulano tal, eu sou casada com fulano tal, certidão de casamento por hipótese. Aliás, na certidão de óbito diz lá, o cônjuge casado com fulano tal, cônjuge sobrevivo, deixou 3 filhos, eu posso logo indicar o A, B, C.
Senhora notária, faça favor, designe o dia e hora para o compromisso de honra. Aqui não é um juramento como se fazia no tribunal perante o juiz e faz um juramento, aqui é um compromisso de honra. Eu perante o notário digo, olha, senhora notária, doutora Joana, venho cá, digamos, prestar o meu compromisso. E perante a doutora Joana eu estou a dizer que sim senhor, comprometo aqui, a entregar a relação de bens, a entregar os documentos todos que houver, escrituras antenupciais, doações, registros, matrizes dos prédios, tudo. Entrego tudo aqui. Pronto, eu comprometo-me a isso. É o que ela faz, o que eu faço, como cabeça casal. E o que é que faz a notária? Notifica os interessados, o A, o B, o C e o D, para dizerem, olha, a relação de bens é esta, há um inventário que foi desencadeado contra si, quer se opor, quer impugnar a qualidade, tal, vai intervir. Estou a fazer mais ou menos o trajeto, não é? A nível de inventário. Conferência de preparatória, já vimos, conferência de interessados 20 dias depois, a conferência de preparatória pode ser adiada uma única vez, não é? Como sabem. Depois, conferência de interessados, proposta em carta fechada para cada um dos bens, e a seguir, composição dos quinhões, forma a partilha. Na forma a partilha, é uma coisa muito simples, vá ver. A cabeça casal diria assim, ou a própria notária dirá assim, morreu fulano tal, era casado no regime de, certo? E deixou como herdeiros o A, B e C. Do acervo hereditário constam os bens que somam, na totalidade, X, certo? A divisão faz-se, há bocadinho vimos, por cabeça, não podendo o sobreviver receber menos que um quarto, já agora com aquela regra do 2139, não é? Pronto, recebe um quarto. A título de herdeiro legitimário, a título da cota, vamos lá ver, a legítima subjetiva, lembram-se daquela expressão, há a legítima global e a legítima subjetiva. A legítima global é aquilo que o testador não pode expor, portanto, essa será a totalidade. Vimos há bocadinho na comunhão hereditária, aquele exemplo que demos. Os 60 mil, 40 mil, este é, digamos, a legítima global. A legítima subjetiva é aquilo que é atribuído a cada um dos interessados, certo? A título legitimário ou a título legítimo. Dito isto, vai para o juiz homologa por sentença. Portanto, a forma partilha é mais ou menos isto. Já sabem que aqui tem interesse o quê? Aquilo que os bens que deixou chamam-se como? Lembram-se? Expressão latina quer dizer relicta, ou relictum. Ora, é as coisas que ficam. Res, rei, quer dizer coisa, já sabem, não é? O relicta, ou relictum, e o donata. Ou seja, aquilo que ele deixou, são os bens todos, as contas bancárias. Já a propósito, os seguros de vida entram na herança? Não. Por isso é que eu fiz a pergunta. Fiz de propósito. Que é uma tendência de pessoas dizer, deixam o seguro. Seguros de vida não entram, ok? Eu deixo o seguro de vida de X ao Dr. João. Um contrato diferente, ok? Pronto. Há bens patrimoniais que não, este aqui sai fora, digamos que da própria, do elenco da relação de bens, da massa de bens deixada por decursos. Portanto, recapitulando, estava eu a dizer que naquilo que ele deixou, fica o relictum, ou relicta, que é plural. Eu dei latim, de maneira que, por isso é que eu tenho que explicar que relictum é singular e relicta é plural. Portanto, os relicta é tudo. Os donata ou donatum é aquilo que ele deixou, aquilo que doou. Pronto, as doações. Portanto, a relicta menos o passivo, o património é constituído por ativo e passivo, certo? O ativo está cá o relicta, depois tem que subtrair, mas há aqui duas correntes, uns que entendem o A, dizem, não, primeiro somos a relicta mais a donata, menos o passivo, outros que dizem, eu prefiro esta tese, o que deixou é isto, relictum, menos passivo, dá X, e somo-lhe o donata, ok? As doações. E isto dá o acervo sobre o qual eu vou trabalhar. É como temos calculado também na distância. Exatamente da forma que o professor também prefere. Ainda bem, porque eu estou farto de ver, há autores que dizem o contrário. Eu prefiro esta tese, é mais fácil. Temos quanto é que ele deixou, imagina-me 50 mil euros, quanto é que era de dívidas, porque ele deixou um passivo,
menos X dá tanto, certo? E agora somo-lhe o da nata para calcular a legítima. 2162 é assim que se deve calcular. Há bocadinho não disse, mas vamos a ver, o que é que deixou o DECUJ? Um património, um ativo e o passivo, e atenção a este pormenor, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou estar a receber dívidas. Quem é que paga as letras que o meu pai assinou? E aqui temos um problema que é o seguinte, temos que saber, uma regra fundamental, ali por causa da lei do património. Eu, sequer como herdeiro, posso depois tomar duas posições, não falámos nisso, mas vou falar agora, que é a questão da aceitação da herança e do repúdio da herança. A aceitação pode ser pura e simples ou ou benefício de inventário. A pura e simples, não é? Que pode ser expressa, como é que é o seu nome? Desculpe lá. A Sílvia estava a dizer, disse, é que a aceitação, mas fez bem dizer, porque a aceitação pode ser pura e simples, agora ela pode subdividir-se em expressa ou tácita. Quando estudaram um negócio jurídico não tinha lá o que é a aceitação tácita. A tácita é quando se revela pelo meu comportamento que aceito, não é? Ora, se eu vou ao notário e faço a habilitação de herdeiros, se eu vou pagar o IMI, se eu fiz a habilitação, paguei o IMI, fui à conservatória, fui ao notário, pergunto, parece que esta pessoa não quer aceitar a herança? Pronto. Portanto, em princípio, pode haver aceitação pura e simples ou, agora aqui é que está, ou benefício de inventário. Portanto, expressa, tácita. E depois o benefício de inventário. E eu chamo a atenção disto porque é muito importante para a vida prática e para conselho. Quando houver casos que tenham, relativamente a situações destas, devem pedir sempre a benefício de inventário. Porquê? Não é para fazer que a pessoa gastar dinheiro, é porque vai inverter o ónus da prova relativamente às dívidas. Isto é, se o meu pai deixou dívidas, certo? E eu lá com o cara, não dizer nada, puro e simples, eu vou ter aqui um problema, porque aquelas dívidas, eles podem dizer, não, espera aí, falta aqui mais uma. Se fizer benefício de inventário, o ónus da prova passa para o credor. Não perceberam? Isto é, não sou eu que tenho que fazer, vamos ver, cabeça casal, que tenho que fazer prova, é o credor que tem que dizer, não, senhora cabeça casal, há aqui mais esta e esta e esta. Então mostre lá. Ele é que tem que provar, não sou eu. Certo? Portanto, se eu fizer, os bens são estes, e ninguém disser nada, os credores têm aqui duas hipóteses. Portanto, no inventário, são notificados, têm que responder. Certo? Se não disser nada, se eu disser que é benefício de inventário, ou se for benefício de inventário, tenho a vantagem de fazer com que o credor tenha que fazer o ónus da prova, e às vezes é difícil, o ónus da prova é que existe uma letra, que existe aqui um débito, que na mercearia devia X, e no gás não sei quantos, e eletrodomésticos não sei quantos, por aí fora. Mais complicado. Depois, quando se faz o inventário, como é que o cônjuge ou cabeça de casal pode ter conhecimento de todos os credores que o DECUJ tinha? Pronto, vamos lá ver. Primeiro, pode saber alguma coisa. Há bocadinho, pode não saber tudo, e é verdade. Pronto. Por isso é que eu digo que se tiver a cautela de pedir a benefício de inventário, agora, são os credores é que têm que provar. Agora, a pergunta ainda é mais pertinente porque vai ser assim, então, mas ela nem sequer sabe que ele devia a conta na eletricidade. A eletricidade é mau exemplo, mas como é que se sabe que ele tinha uma letra, por hipótese, cambiária e que não pagou? Não é? Ou há cartas, porque é preciso ter cuidado com isto, porque há muita gente que se aproveita dessa circunstância. Há muita gente que se aproveita, nomeadamente credores malandrecos que inventam para lá coisas e as viúvas depois já não sabem, depois têm vergonha e pagam. Certo? Pronto. Eu apanhei na minha vida profissional mais de uma dúzia de casos desses. Demonstre lá, diga lá. Eu sendo advogado das viúvas ou dos viúvos, dizia, mostre lá, diga lá, etc, etc. Mostre lá a conta corrente, via zero. Casos de aproveitamento de que coisas pequeninas, estou a dizer,
100 euros, 200 euros, 500 euros. Não é? Pronto. Agora, uma dívida, imaginemos, de 10 mil euros, é muito difícil que o cônjuge não saiba. É? Até porque, repare, depois tem outro problema. Imagine que é uma letra, foi assinada por marido e por mulher, que a mulher já não se lembra que assinou. Certo? Pronto, pode vir, está cá a assinatura dela, não tem dúvidas nenhumas. Mas pode acontecer que não haja nenhum rastro. E esse é que é o difícil. Por isso é que eu digo, sendo inventário, vai ter que ser o credor a justificar e a dizer este crédito foi proveniente disto. Mas era mesmo que tinha chegado, professor. Havendo esse processo de inventário, como é que os credores têm conhecimento que está a haver esse inventário que tem aqui do lado? Não, lá está, mas por isso é que primeiro tem que saber, o cônjuge tem que saber se há ou não há credor. Não é? Pronto. Por isso é que eu digo, imaginemos que há uma dívida ao banco. Isto é tradicional. Pronto. Há uma dívida ao banco e eu requero um inventário. Certo? Olha, até pode ser, vou-lhe até pôr outro caso. Imaginemos um divórcio. Imaginemos um divórcio. O marido é um batuteiro, anda para lá a jogar num casinho de Estoril, por aí fora, a arriscar dinheiro e ficou com uma dívida lá com um amigo qualquer. Não é? Uma dívida de jogo. Não está reconhecida, não está, digamos que em documento nenhum, mas que existe. Certo? Se, porventura, houver partilha e se colocar lá que a dívida do banco é X, no inventário vai-se terminar. Certo? É aquela dívida que está reconhecida. Acabou. É aquela. No comunhão hereditária é igual. A sua dúvida é esta. Então, e suponha que aparece um credor, não é? Que a mulher não conhece, ou o marido não conhece, não sabe. Pode aparecer. Mas, mesmo assim, justifique. Tem que provar. É? Por isso é que eu volto a dizer, o benefício de inventário tem essa vantagem, porque se inverte o ónus da prova e tem que ser o credor a vir dizer onde é que é a dívida, como foi, muitas das vezes até pode estar prescrita. Já viu? Pode acontecer. Pode acontecer, haver prescrição. Como sabe, a prescrição é uma das formas de extinção do direito. Sendo a extinção do direito, tem que ser invocado. Não é? A diferença entre a caducidade está aí. Justamente a questão de poder ser conhecida oficiosamente a caducidade. E a prescrição não, tem que ser invocada, pelo próprio. Neste caso acontece isso. Portanto, voltando atrás, aceitação, repúdio. Como é que eu faço o repúdio? A aceitação pode ser pura e simples, pode ser benefício de inventário, expressa, tácita. E o repúdio tem que ser feito? Está a ver, o repúdio tem aqui duas hipóteses. Ou, havendo bens e imóveis, normalmente é o caso, eu tenho que fazer uma escritura ou um DPA. É um instrumento em que eu digo, morreu meu pai, tal, e eu repudio a herança dele. Qual é a consequência disto? E aquilo que ele tinha direito vai para quem? Tem que se mencionar se existe descendentes ou não. Se existem descendentes ou não existem descendentes. Mas aí já não há o direito de representação. É aí que aparece o direito de representação. O direito de representação parece quando não posso ou não quero. Não posso porque morri. Não quero porque repudio. Ok? Portanto, sim. Portanto, o repúdio porque não quero, não é? Repudiei, não quero. Ou porque não posso, porque morri. Direito a crescer se não tivesse filhos. Sim, não, exatamente. Aí é que havia direito a crescer. Naquela hipótese que demos há bocado. 3 filhos. Este aqui, por hipótese, repudiou, acresce aos outros 2. Ou morreu, acresce. A representação sobrepõe-se ao direito a crescer. Não, vamos lá ver, são coisas distintas. São coisas distintas. Pronto. Ou seja, mas o que eu digo é, há um que podia ter descendentes. Primeiro vamos sempre analisar a representação. Não. Sim, representação, claro. Não. Repudiou, passa para os descendentes. Eu estou até a prejudicar até a expectativa que teria se, porventura, tudo se conduzisse normalmente. Ou pela morte. Repudiou ou por morte, não é? Morreu o filho pré-falecido, os herdeiros são os netos, não é? Daquele que morreu. É o direito de representação. Bom, portanto, em termos objetivos, só agora uma última parte sobre isto. Capacidade e incapacidade ou indisponibilidade. Quem é que tem capacidade sucessória? Bom, a lei diz, tem capacidade sucessória
Quem? Todos os que não estão. E agora quem é que está incapacitado? Pronto, agora aparece. Sim, mas é que os menores podem entrar na solução. Pronto, até quem não nasceu. Porque nós temos, vamos ver, a sucessão, temos uma coisa curiosa que é o seguinte, vamos ver, a lei protege, a lei diz quem tem capacidade sucessória e depois também diz quem tem incapacidade sucessória. Quem é que tem incapacidade sucessória? O indigno, o deserdado ou, ainda há outro, uma outra hipótese. Meus senhores, então, falta um. Então. São aquelas pessoas que tiveram uma relação. Não, sim, mas esses são casos de indisponibilidade. Também. Portanto, o caso concreto dos médicos, dos enfermeiros, os sacerdotes, eu juntaria aí os solicitadores e os advogados, também deviam lá estar metidos, mas não estão metidos, mas também deviam estar. Esses, atenção, por causa do exercício das funções. Portanto, um médico, um sacerdote e concretamente os enfermeiros, não é? Por causa do exercício das funções. Depois há uma exceção à exceção, não é? Pois é, Qual é que é a exceção? muito bem. Esses casos de indisponibilidade relativa, 2192, não é? 2192, e aparece aí curiosamente uma coisa interessante que é esta, que eu tive um caso na minha vida profissional, foi das coisas, eu não gostava de perder, nem ninguém gosta, nem a feijões, mas foi das coisas mais trágicas para mim. Porquê? Porque é um caso, embora eu tivesse serviço, só que não podia ir ao Supremo, não foi ao Supremo, e portanto acabei pela minha posição não ser atendida, mas fiquei muito aborrecido e ainda hoje conservo uma certa irritação com isto. Que é o seguinte: é alguém que não tem pais, não tem filhos, não tem ninguém, tem apenas primos até o 4º grau, certo? Pronto. A sucessão legítima seriam eles os herdeiros. E há um senhor, esse mesmo senhor, que é uma pessoa rica, com fortuna, com capacidade económica, que no fim da vida acaba por ser, digamos que, protegido por uma enfermeira. Essa enfermeira, por sua vez, tinha um lar para velhotes, o homem tinha já 86 ou 87 anos, e o que é que acontece? Há um testamento. Esse testamento é feito no sentido de deixar ao marido da enfermeira, sim, ao marido da enfermeira, todos os bens que há à data da morte. É tão simples quanto isto. A minha irritação veio de onde? Eu entendia que não era possível havia um caso de indisponibilidade relativamente a ela, mas não ela ou interposta pessoa, que é o 576 e 577 do Código Civil, não é? Em que determina que haja interposta pessoa quando é ascendente, descendente, etc. O cônjuge. E era o caso. Portanto, isto era um regime excepcional. O Tribunal deu como provado, eu até vos posso dizer, recordo-me isso perfeitamente, já foi há mais de 15 anos, mas posso dizer isso. Quem tirava a algália do velhote era ela. Ora, a algália é o tirar e o colocar e por aí fora, é um ato de uma intimidade e de um recato. E uma vez foi até numa instituição bancária. O homem estava com umas dores horríveis e tal, e foi ela que e foi provado isso. Evidentemente que esta enfermeira exercia funções
no hospital XPTO, não interessa. Mas tinha este tipo, digamos, de conduta. Portanto, ela era sócia de um lar, deste mesmo lar onde ele estava. E, portanto, eu entendia que isto era um ato que cabia dentro desse tipo de indisponibilidade relativa. O Tribunal entendeu que não. Porquê? Porque quem estava no lar permanentemente eram outros enfermeiros, e era o próprio marido e não ela. Ok? Pronto. Portanto, foge aqui, neste pequeno segmento, digamos assim, da lei, porque o sentido qual é? O sentido, se vocês forem ver lá a lei, diz claramente isso. Interposta pessoa é aquela que age em nome de outra. Pronto. Isto é como aquela conversa lá do João Berardo, não está no nome dele, está no nome deste, depois passa para o filho, para o primo, para o outro, por aí fora, este tipo, digamos, de engenhocas jurídicas. E o que é que resultou? Como isto não podia ir ao Supremo, mesmo assim, eu teria, só que não tinha alçada, isto é, não tinha o valor da ação, não dava para eu subir ao Supremo. E como não dava para subir ao Supremo, ora, para subir ao Supremo é preciso mais do que? Processo civil? 50 mil. Não, 30 mil. Não confundir os 50 mil tem a ver com a secção central. Os 50 mil é a relação 30 mil mais um. Pronto. A lei fixa esses escalões, 5 mil, 30 mil. Pronto. Não, os 50 mil aparecem aqui descarnados e a pessoa às tantas, pois é, mais 50 mil, então, os 50 mil é central, secção central. Portanto, voltando atrás, aqui nestes casos concretos de indisponibilidade relativa, neste caso seria, na minha opinião, no direito 2 e 2 não são 4, como eu costumo dizer, e portanto muitas das vezes há entendimentos diversos. Tudo bem, agora foi uma das coisas que não me assentou bem e que me desgostou, naturalmente, não é? Porque isso, para mim, foi uma injustiça. Mas nós vivemos com isto, não é? Com justiças e injustiças, e, portanto, eu tive que me conformar, embora... Foi dado o esposo da enfermeira. Sim. O esposo da enfermeira. O esposo da enfermeira ficou único e universal herdeiro daquela herdeira. Ninguém quis saber disso para nada, coisa nenhuma, nada. Aquilo ficou a herança ilíquida e indivisa toda em nome do enfermeiro. Agora, se for às regras, não é, próprias, da indisponibilidade, apareceria o tal interposta pessoa, que era justamente o marido, e que naturalmente não poderia ter nunca recebido aquela herança. Pronto, é assim. Ora bom, voltando então atrás, quer fazer aqui uma suspensão da instância? Não sei. Não, eu estou a dizer porque como vi aqui... Então, já tão depressa. Olha que agora depois é o Dr. João Assis. Podemos fazer um intervalo para continuar até terminar o que estava a fazer Sim. E depois logo fazemos exercício. Pronto, ok. É só por causa que... Bom, então vamos lá. Ia dizer qualquer coisa? Sim, o professor falou da questão da Agália, que considerava isso como um ato íntimo. E é, não é? Eu, por exemplo, já tive a necessidade de ser avaliado e não senti isso como um ato de intimidade. Pelo contrário, porque eu dizia bater as pessoas que me estavam a avaliar. Não, repare, quando eu digo isto é dizer o seguinte, vá ver, é um ato, digamos que, para já... É um ato constrangedor. Intimidade, eu sei. Não, vamos lá ver, então, desculpe lá. Está numa zona, digamos, do próprio corpo em que revela algum recato e pudor e... Porque, portanto, era um homem, como era um enfermeiro, como era uma enfermeira. Sim, tudo bem, mas repare, sim, não tem, repare, é um ato, vamos lá ver, uma coisa é, olha, coce-me lá as costas, não é? Olha, espera-me lá aqui uma borbulha e tal, outra coisa é, bom, voltando atrás, portanto, já agora, aceitação, nós estamos andando ao contrário, não é? Como aos caranguejos, portanto, aceitação, repúdio, tem que ser no notário, não é? Desde que tenha bens imóveis, DPA ou escritura pública. Mas voltando atrás ainda, ela vai aparecer um momento quando morre a pessoa, ainda não foi declarada vaga a favor do Estado e ainda não houve aceitação, ela chama-se jacente.
Pronto, jaz, não é? Ali está. Digamos que está a aboborar, está por ali pendente, não é? Pendente que haja ou aceitação ou seja declarado a favor do Estado. Porque pode acontecer não haver herdeiros, a não ser o Estado. O Estado tem uma partícula... Nesse caso que o professor estava a dizer, o que propunha não é que a herança passasse para o Estado. O senhor não tinha herdeiros, não é? Não, a minha proposta é de que era para os primos. A luta era entre os primos que eu representava até o 4º grau e o enfermeiro. Os autores fui eu. Eu representava os autores. Os autores eram primos do falecido. O falecido deixa o testamento naquelas condições. E já agora, esta irritação provocou-me ainda maior, porque eu vou dizer porquê. Porque é que ainda foi maior? E agora conto isto. Quem é que aparece como testemunha? Uma advogada. A notária, onde tinha sido feito o notário, onde tinha feito o testamento. E notária como testemunha. A notária como testemunha e a advogada queria ser testemunha. E eu disse ao juiz, a minha colega não pode ser testemunha. Porquê? Porque está debaixo do sigilo e a funcionária também era testemunha, a funcionária da advogada. E eu impugnei a qualidade e fiz mais. O juiz diz, bom, então mas o sigilo profissional, e ela tinha autorização do sigilo profissional. Ou seja, o Conselho Distrital da Ordem autorizou a que aquela senhora pudesse pôr. O que ainda me deixou em mais dificuldades. O que é que eu fiz? Tive que interpor recurso daquele despacho que admitiu a advogada, tive que instaurar eu uma ação contra a Ordem dos Advogados, dizendo que ofendia os princípios éticos mais elementares. E a Ordem foi condenada. A Ordem veio a ser condenada, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, veio a ser condenada em relação a isso. E, portanto, ela não podia depor, ela, advogada. Que é lógico. Então, quer dizer, a pessoa recebe, o falecido, o testador, no seu escritório, concebe lá o testamento, vai com ele ao notário, faz o testamento e depois quer ser testemunha. Quer dizer, coisa mais próxima de romper o sigilo profissional não há. Certo? Bom, e portanto eu tive que pôr em instaurar essa ação. E a Ordem foi condenada. A Ordem foi condenada. Devo dizer que não foi nada agradável para comigo, porquê? Comigo, por duas razões. Primeiro, porque eu tinha estado no Conselho Distrital durante 8 anos. E portanto conheci-os todos. E fiquei muito aborrecido por ter havido aquele despacho de admissibilidade, ou melhor, de dispensa do sigilo profissional. Fiquei muito aborrecido, porque eu tinha trabalhado com os advogados, portanto, conhecia-os. Mas uma coisa é serviço e conhaque é conhaque, não é? Pronto. Uma coisa é a gente conhecer as pessoas, outra coisa é este tipo, digamos, de ligação. Última nota, porque eu não falei nisso, e eu acho que é um instituto importante, é a colação. Ou seja, a colação, o que é? É uma ficção jurídica, é uma invenção do legislador. O legislador criou e diz assim, então, se eu sou pai ou mãe e tenho 3 filhos, eu posso tratá-los de uma forma diferente? Não. A lei quer que seja tudo igual, certo? Quer que sejam todos iguais, tratados uniformemente. Bom, mas há diferenças. Começar pelos dedos da mão, que são todos diferentes, não é? E há filhos diferentes, uns mais, outros menos. E nada me impede que eu, em relação ao filho que me trata bem, trate de uma forma e outro filho que me trata mal de outra forma. Tanto assim que a lei até chega a uma altura que até pode haver deserdações, que pode haver até indignidades. Tive um caso desses, por acaso. Um dos processos horríveis, penso tê-los contado aqui no presencial, que foi um fulano que era polícia PSP em Lisboa, e aqueles malandrecos lá da esquadra disseram, a tua mulher anda com um fulano tal. E o tipo era, enfim, uma pessoa também fraca, digamos, enfim, podia ter tido ali várias atitudes, não foi mais nada. Esperou por ela a saída do barco do Barreiro, pegou-lhe um tiro e a seguir deu um tiro nele próprio. Certo? Azar dos azares disto, ela não morre logo e ele morre, não tinham filhos. E ele morre. Portanto, quem é que é herdeiro de quem? Portanto, ela vai ser herdeira dele, certo? E o que é que acontece desta conversa toda? Existia uma casa. Ok? Existia uma casa.
Portanto, morrem os dois, porque ela acaba por morrer no Hospital de Almada 6 horas ou 7 horas depois, porque as lesões eram gravíssimas, e agora vêm os avós, os pais, disputar uma coisa horrível, o Tribunal do Seixal. Isto durou algum tempo e era um caso em que se colocava a questão de haver aqui motivo, mas não havia possibilidade nem tempo para isso, para ver como uma ação de indignidade, não é? Bom, resumindo e concluindo, aquilo terminou a bem porque venderam a casa e dividiram o dinheiro pelos pais e acabou aquilo. Até por proposta minha lá no juiz do Seixal, concretamente. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que levanta problemas da indignidade, mas tem que haver condenações. Reparem, as 4 hipóteses que aparecem aí, as 4 hipóteses que a lei elenca, uma tem a ver com o testamento, não é? Tipo subtrair, truncar, fizer qualquer tipo, digamos, de falsificação, etc, etc. Por erro ou doação, ou coação. 2, depois aparecem a penalização por 2 anos de penalização, de condenação por 2 anos, ou tentativa ou homicídio doloso, não é? Pronto. Excluindo essas 4 hipóteses que aí estão, da indignidade, que depois vai casar-se com a deserdação, mesmo assim na deserdação pode haver reabilitação dele, não é? Pode haver. Mas estava eu a dizer, nestas 4 hipóteses da indignidade, mesmo aí a lei é um bocado severa porque quer que haja condenação. Portanto, voltando atrás, eu quero que haja igualdade de tratamento. Nessa igualdade de tratamento, a lei diz assim, bom, se um filho receber mais por doações do que outro, ou outros, a lei quer que haja aqui por isso é que eu digo que é uma invenção, uma ficção jurídica, que é dizer assim, não, vai voltar tudo às origens, vai tudo igualar-se. Se deu à filha A, Joana, um prédio de 100 mil euros, se deu ao filho José, uma ferragial de 50 mil euros, e deu à Ana, por hipótese, outro de 40 mil, fica a Elisa, que é outra filha, não tem nada. Portanto, quando eu morrer, o que é que aparecem? 3 doações e não há mais nada. Vamos pôr esta hipótese. Então, é justo que a Elisa, que é a filha, que não receba nada? A lei não diz assim, não. Os descendentes, portanto, agora há uma outra tese que diz, o cônjuge também pode ser. Não é. A lei diz claramente, expressamente, os descendentes que queiram concorrer no 2104, queiram concorrer à herança, têm que restituir, é a palavra que lá está, têm que restituir à base da herança o que foi doado em vida, certo? Pronto. Então, temos estas 3 hipóteses. Um deu 100, 40, 50. Como é que se faz? Tem que haver um nivelamento disto tudo. Isto é uma coisa, outra coisa é se eu der à minha filha Elisa um curso, gastou em Coimbra, imaginemos, 100 e tal mil euros. A Ana, no casamento, quando ela casou, fiz um vestido de não sei quantos e um copo de água custou um balúrdio de dinheiro. Bem, e temos o José, que não tem nada, mas ele agora vai dizer alta, e então o pai gastou com ela X, com ela, e eu. Há colação nisto? Não. Portanto, a lei excetua. Claro. É formação. Isto é normal. Portanto, os quadros normais, isto é perfeitamente normal. Ora bem, portanto, atenção, volto a dizer, colação é o quê? A restituição de bens fictícia, que qualquer pessoa que queira entrar concorra à herança, tem que doar, aquilo que doou tem que ser restituído para efeitos de nivelação, igualação da partilha. Está certo? Atenção que é só para os descendentes. Há uma corrente que sustenta que os cônjuges também entram nisto, não entram. Não vale a pena complicarmos, não entram. Portanto, a imputação que é feita, assim. Ora, as doações depois têm aquele esquema de podem ser feitas por conta da cota disponível, e se não disser nada, é por conta de quê? Portanto, tem que dizer para que seja dispensada a coação. Tem que dizer para ser dispensada a coação. Na cota disponível. Portanto, atenção a este aspecto. Ora, o que é que eu aqui se quer dizer com isto? A lei quer apenas proteger este princípio de igualdade de tratamento dos filhos perante os pais. E, portanto, aqui, claro que há várias maneiras de matar pulgas, como se costuma dizer, não é? E, portanto, há pais que podem tornear as coisas de uma forma diferente. Eu dou sempre já agora
antes de terminar, aquele caso que foi ao Supremo, um caso muito giro, interessante, que é os namorados estão no liceu, continuam a namorar. Contei isto? Não contei. Não contei. Bem, ele vai para a faculdade, desta relação vai nascer uma criança, ele vai para a faculdade, forma-se em medicina e deixou a criança e deixou a rapariga, que foi um desgosto e tal. E não reconheceu o bebê. Forma-se em medicina, é um médico do Porto, grande nomeada, por aí fora e tal, e o filho, insistindo com a mãe, com idade escolar, mas que é o pai, contaram as histórias do Guarda Velha, até que eu quero saber quem é o meu pai. E a mãe da criança manda-lhe uma carta, sabendo onde é que ele estava já, e ele já, entretanto, casou e tem 3 filhos. 3 ou 4, não me recordo. 3 ou 4. E manda-lhe uma carta a dizer, olha, o teu filho quer saber quem tu és. E ele não respondia, nem uma vez, nem duas, mas a partir do momento em que recebeu a carta, o que é que ele faz? Divorcia-se da mulher, faz partilhas com a mulher e põe os bens todos no nome dela, certo? E ponto final, parágrafo. Ele recebe nova carta, enquanto médico recebe nova carta a dizer, olha, vou pôr no tribunal, teu filho quer saber quem tu és e tu sabes que ele é teu filho, portanto, quer que o reconheças? E ele nada, até que é intimado pelo tribunal para vir fazer os testes de ADN e, à 3ª ou 4ª vez, vai fazer os testes de ADN e é filho. Certo? Bom, a partir do momento em que reconhece, o tribunal reconhece o que é reconhecido como filho, o teste de ADN, que não deixam dúvidas nenhumas, o que é que ele faz? Instaura uma ação contra o pai, contra a mulher do pai, ex-mulher do pai, e também contra os filhos, contra os irmãos. Pedindo o quê? Qual foi o pedido? De simulação processual, simulação do negócio. Ou seja, aquele divórcio foi fictício, aquele divórcio e aquela partilha subsequente foi fictícia, houve uma divergência intencional entre a vontade e a declaração para enganá-lo a ele. Certo? Ok? Pronto. Portanto, a declaração de nulidade tem como consequência a retroatividade. E, portanto, tem que ser restituído tudo aquilo que tivesse sido feito. A nulidade. Isto é uma simulação. Ok? Não, 240, 243, 242. Sim. Exatamente. E o 289, veja lá o 289 do Código Civil, que é taxativo relativamente a esta questão. A declaração de nulidade tem efeitos retroativos, devendo restituir-se tudo aquilo que for prestado, certo? Ok? Ou seja, neste caso concreto, a declaração de nulidade fez com que, não o divórcio em si, não é isso que estava entrado, a partilha, porque é na partilha que se faz a batota, certo? Ele não recebeu tornas nenhumas, lá está a dizer que recebeu tornas nenhumas, mas foi feito este ato, foi tudo praticado, para quê? Para que ele não ficasse como herdeiro, e foi reconhecido como filho, e naturalmente aquele ato era subsequente, foi feito para o prejudicar. Ok? Penso que ficamos aqui, agora, doutor, fazemos um intervalo e depois... Sim. Eu agora não sei como é que é isto aqui. Eu nunca mais me calo, eu não sei. Sim. Eu não sei nada disto.